Então, como eu estava te falando, aqui, ó, vendo essa ideia do caminho do meio, né? Essas três primeiras chaves, se a gente começar a pensar a respeito delas, elas estão ligadas a essa triqueia, ou esse triângulo que está aqui em cima, tá? Que é Keter, Hockman e Binah, né? Ou seja, isso daqui também é colocado como a cabeça, ou seja, como se fosse o topo da cabeça aqui em cima, tá? O hemisfério direito e esquerdo, tá? Aqui. Aqui a garganta, os ombros direito e esquerdo, o rim direito e esquerdo, os órgãos sexuais e os pés, tá? Então, seria uma pessoa em pé. Essa triqueia, ou esse triângulo que está em cima, ele representa essa união com o divino, né? Com essa nossa comunhão com Deus. Aqui, desse lado aqui, que aparece como lado direito aqui da tela, tá? Essa é esse pilar aqui que está do lado, ele é colocado como Rockma Ressa Netza, né? Esse daqui é o pilar da misericórdia, enquanto que esse pilar do lado direito, Roda, Gevurah e Binah, está ligado à severidade. Aqui, esse pilar do meio é o pilar messiânico, tá? Que é o caminho do meio. Então, aqui, o primeiro contato que a gente tem com Iesod é a formação, é o caminho do fundamento, né? É onde que a gente é filho de Deus, ou seja, tem potencial de criação, né? Por isso que é colocado como sacro, né? E tem a sede, vamos dizer assim, da alma, ou seja, Iesod fala também da nossa alma, que fala da lua, né? Então, muitas vezes, em simbologias místicas, a árvore aparece como uma virgem aí, né? Segurando um pote. Esse pote que ela está segurando é a nossa alma, ou seja, a nossa alma é relacionada às nossas emoções, ao nosso aspecto mental, emocional, né? Aqui, nesse mesmo caminho do meio, tem Tiferet. Tiferet está relacionado ao Sol, está relacionado a Mihael, está relacionado ao nosso coração e fala também do nosso sentimento. Então, a gente vê até imagens de Jesus como Messias, apontando o dedo para o coração, ou seja, nós não somos aquilo que a gente pensa, a gente não é aquilo somente que a gente faz. A gente tem que ser, e o nosso ser está ligado ao nosso coração, está ligado a esse espírito, esse rua, que está ligado a esse sopro divino que faz com que a gente entre em contato com essa parte superior aqui da árvore, que aqui em cima, quem rege essa Sefira de Keter é colocado como Metatron, ou seja, o coro do serafim, aquele que está no mais alto plano. O interessante é que aqui, quando a gente fala da Sefira mais alta, que é Keter, ligada a Metatron, Metatron ele aparece como o primeiro e o último, porque aqui embaixo onde nós estamos, que é o reino das almas, né? O reino de Asiá, aparece Sandalfon, mas Sandalfon, na verdade, é o mesmo espírito que Metatron, só que em planos diferentes. Por isso que é colocado que é o primeiro será o último, é o último o primeiro, tá? Que Metatron busca resgatar, então, as pessoas no plano mais baixo, né, no plano das almas, aqui no plano da aprovação, no plano da ação, para entrar em contato com o mais alto, o mais elevado, através do quê? Através com o sentimento, através com o ser, né? Transformando os atributos aqui da alma. Então, na verdade, Enoch, ele fala, o primeiro livro de Enoch que aparece como apócrifo, ele fala da queda dos anjos, né? Ou a queda dos atributos. Deixa eu pegar só o carregador assim para cá. De educar a alma, né? De transmutação da alma, dessa purificação.
dessa reparação que é conhecida como tikkun da nossa alma, para que assim a gente possa se tornar apto a receber esse ensinamento superior, essa lição superior, essa transmutação. É muito interessante que tudo isso está muito relacionado, a priori, com a Lua, já que, se você olhar, por exemplo, a história de quando Moisés, o Moshe, recebeu as tábuas da lei, ele foi até o Monte Sinai. E sim, é lua em caldeu, e Ai é monte. Então, o monte da lua. Então, na verdade, é quando você caminha e começa a compreender as tuas emoções, né? Começa a compreender todo o princípio e começa a transmutar ele, tá? Então, tem essa questão exatamente de você abrir uma porta, de você abrir uma janela para o divino, para que ele haja na sua vida através dos espíritos, dos Elohim, né? Então, Elohim tem uma coisa curiosa, né? No começo da Bíblia é colocado assim, Bereshit bara Elohim et, né? Elohim, na verdade, é colocado como Deus, mas na verdade Elohim quer dizer deuses. Ela é masculino, Elo é feminino e In em hebraico é plural, a terminação In é plural. Então Elohim é deuses. O interessante é que Deus, ou o Criador, aí está oculto com uma palavra uma preposição que é colocado como et. Só que et é a composição de duas letras hebraicas, tá? Uma é o tav, que está aqui embaixo, tá? Essa letra aqui. O tav, percebe que ele tem uma perninha, já que o hebraico é escrito ao contrário da língua latina, que é da esquerda para a direita, o hebraico é escrito da direita para a esquerda, né? A gente recebe energia pela direita e sobe com, Hum. né? Aliás, recebe energia pela esquerda e sobe com a direita. Então, aqui ele fala de uma coisa, que o Aleph é uma cabeça de touro, que é essa letra aqui, tá? Na escrita antiga, é a cabeça de um touro e o Tav era uma cruz. Então, ele fala que o Aleph é Deus, Aleph é um. E Deus para nós aqui na Terra é seguir uma cruz, seguir um caminho, o labor, o sacrifício do touro, o que que é? No mitraísmo antigo, era sacrificado um touro na iniciação da pessoa que queria caminhar ou ser iniciada no caminho para encontrar o divino, né? Então, o que que fala? O touro é o sacrifício na terra, é o apego, é o trabalho. Ou seja, trabalhar na terra em direção à cruz, trabalhar a terra em direção à cruz que equilibra espaço, tempo, matéria, né? Porque a haste vertical da cruz fala do espírito e a haste horizontal fala da matéria. E equilibrar o espírito com a espiritualidade com a matéria para atingir um plano maior, comprovando todo esse trabalho aqui na Terra, no labor, né? Praticando tudo isso na Terra e tendo a comprovação e fortalecendo a fé através da transformação da alma ou das emoções, fazendo reparações, compreendendo, indo além, né? Então, nesse caso, Enoque também é colocado como educador de almas. Então, cada chave vai mostrando os princípios da criação. Essas três primeiras letras, vamos assim dizer, as três primeiras chaves, o Aleph, a, que representa o número um, o Beit, que representa o número dois, e o Gimel, que representa o número três, o Aleph está ligado a Deus, o Beit está ligado a Saturno, tá? Ou seja, Saturno que está aqui fala do tempo, fala do espaço, fala da matéria, né? Cronos, né? Colocado no grego, senhor do espaço, do tempo. Ele rege a estrutura do corpo, rege articulações, rege sistema ósseo, tá?
e na parte interna rege o passo, ou seja, ele fala da estrutura que a gente tem que ter para a gente gerar essa estrutura para conseguir vencer a morte, ou seja, esse vencer a morte que fala na Kabbalah fala exatamente de vencer aquilo que nos prende à matéria, ou que faz com que a gente tenha uma encarnação num corpo de carne. Ou seja, é uma encarnação que, na verdade, a gente vive uma realidade dura, né? Então, ele fala dessa superação através da compreensão da estrutura da vida e para que da vida, para ir além da vida, né? A terceira letra, que é o Gimel, ele fala de um patriarca, de Gadol, o grande, né? Ou seja, um rei que é misericordioso, um rei que é benevolente, um rei que elimina o orgulho em humildade e misericórdia e ajuda as pessoas. Ele representa um patriarca, o Guima, a letra Guima, que representa o número 3. Então, o patriarca que sai da casa de Deus, de Bina, né, que sai da casa do Beit, da casa de oração, e leva ao pobre uma doação, traz uma bênção ao pobre. E nesse sentido, a próxima letra, que é Dalet, que representa o número 4, representa o sangue, representa o planeta Marte, representa, por um lado, a agressividade, a força, mas, por outro, representa também a miséria, a pobreza, na verdade. Então, a gente sabe que os países entram em guerra por causa de uma miséria, por causa de uma pobreza, por causa de uma ameaça, por causa de uma ameaça de uma perda. E olha que interessante, então, da casa de oração do 2, o patriarca 3 leva até a pobreza, né, a misericórdia, trazendo uma bênção do divino. No caso, a letra Dalet, que representa o número 4, ele sente vergonha por ele mesmo não ter conseguido isso pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço. Então, ele representa uma porta que muitas vezes pode se abrir ou se fechar por vergonha, né? Então, no caso, é sempre colocado dessa forma, né, de ser humilde para receber o ensinamento. Então, essencialmente, a palavra Kabbalah quer dizer receber. Receber essa luz que vem do alto e ter a humildade de receber isso para, através desse ensinamento, modificar a vida e crescer. E sendo que isso é passado em chaves, né? Cada chave, então, revela para a pessoa que pratica uma abertura de uma porta que traz um ensinamento. Mas essa abertura só vai ser possível a partir do momento que a pessoa pratica isso no seu dia a dia e compreende e acha isso, essa verdade, passa a ser uma verdade para a pessoa. Então, essas três primeiras chaves mostram como um triângulo apontando para o alto, sendo que, se a gente parar para avaliar, vou botar aqui um. Estamos. Se a gente coloca um triângulo para baixo, a gente pega uma energia que está no alto para ela ser direcionada como um funil para baixo. Agora, se a gente pega essa energia e põe ela para de baixo para cima, como um triângulo apontando para o alto, faz com que toda essa energia vá para cima, ou seja, da matéria para o espírito e do espírito para a matéria. Então, a ideia toda do trabalho é trazer esse ensinamento para a matéria, sim, mas e da matéria a gente elevar essa energia para a purificação e limpeza dos nossos atributos mais terrenos, mais apegados aqui à matéria, para ir em direção ao nosso espírito, a uma parte que seja mais elevada, que seja, né?
Então, aqui mostra essa energia trazendo como um triângulo para baixo, né? Assim, né? Uhum. E aqui essa energia subindo da matéria em direção ao espírito. É interessante notar algumas coisas. Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa grávida, a gente percebe que a barriga, ela se pendulando, por exemplo, a gente vê essa barriga como negativa. Aí a pessoa pensa, ah, mas tem algum problema com o neném? Não, porque é uma energia que está vindo do alto, né? Num lugar mais sutil para um lugar mais denso, onde nós estamos. Nesse sentido, ou seja, ela vem do alto e está indo para baixo. Então, ela apresenta como negativo, tá? Porque ela traz uma densificação. Agora, a morte é vista como uma coisa positiva, já que ela tira um corpo que está num estado denso aqui na matéria e sutiliza ele, desapegando de um corpo que é limitado. A união desses dois princípios, ou seja, o que está de cima para baixo, como o que está de baixo para cima, dentro de uma verdade só, forma a Magen, ou a estrela de Davi, como é popularmente conhecida, que fala do equilíbrio do que está acima do que aquilo que está abaixo, ou seja, forma uma estrela de 6 pontas aqui no meio, equilibrando esses dois princípios, né? Formando uma estrela assim. Se a gente olhar essa árvore que está aqui desenhada, a gente vai perceber que essa árvore aqui, ó, tem dois, vai, cá para cá, então. Tem dois triângulos. Aqui tem um triângulo, não é isso? Tem um triângulo aqui, tá? Aqui tem Daat, que na verdade não é uma cifra, é uma passagem entre mundos. A gente vai falar. Aqui tem outro triângulo plantando para baixo. E aqui tem outro triângulo apontado também para baixo. Então, na verdade, nessa árvore da vida, né, a gente tem dois triângulos apontando para baixo, seria um desenho assim, e um triângulo apontado para cima. Então, existe uma força de para receber o ensinamento na Terra. A partir do momento que a gente começa a receber esse ensinamento, aí a gente começa a colocar isso como uma energia que vai subir para cima. Ou seja, a gente inverte essa triqueia, ou esse triângulo que está aqui no meio, para ficar dois triângulos para cima e um para baixo, formando o que é conhecido como carro de Deus ou Merkavá, tá? Por isso que é dito assim, como a gente pode agradecer a Deus, né? Aqui embaixo no reino das almas. Só que aqui a gente está distante da luz do divino. Aí é colocado como dízimo, ou seja, como uma pessoa que está aqui embaixo, onde nós estamos, no reino aqui embaixo, aqui, tá? Que é esse reino de Malchut, né? Os quatro elementos aqui representados, terra, fogo, água e ar, pode agradecer o cara que está lá em cima no alto. Da mesma forma que ele fez tudo para nós, ou seja, ele fez tudo, nos deu a vida, nos deu toda a condição de viver, da gente prosperar, da gente se modificar, e não cobrou nada em troca. Então é colocado da seguinte forma, né? Onde você faz um mitzvah, onde você faz uma doação, onde você tem uma atitude positiva para com o outro sem querer nada em troca, em gratidão a Deus. Isso não é colocado no texto como ligado a uma igreja, já que a igreja é o nosso próprio corpo, né? E qualquer lugar que a gente faça uma oração se torna um beito ou uma casa de oração. O que acontece é o seguinte, dentro desse princípio. No começo, aqui, a gente faz 10%, né? Dedica 10% aqui embaixo para atingir aqui o alto, né? Mas a partir do momento que a pessoa atingir o alto, ela vai fazer o contrário. Ela vai doar 90% e vai ficar com 10%.
porque ela já sublimou tudo isso. Isso acontece em vários princípios. Então, na verdade, as pessoas que enriquecem com isso, elas estão só querendo receber as coisas, elas não estão querendo doar. Então, acaba gerando o quê? Um peso, um karma. Por isso que aqui Saturno fala do karma, fala do tempo, fala do espaço. E tudo isso daí é um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, tem essa esfera de roda aqui, por exemplo, ela fala que o Mercúrio fala de justiça, fala de equilíbrio, fala do rim direito, fala da energia mercurial que está ligada à justiça e à cura. E aqui, Inetsa fala de Vênus, e Vênus fala do amor, fala da comunhão, fala de Panael, da face de Deus, né? E é só em criar um novo plano, em criar uma nova alma, em transformar a alma, se libertando do excesso de matéria. Então, o primeiro exercício proposto ali é exatamente a ativação desses 7 centros, que equivale aqui a partir de Binah, né? Bina, Hesed, Gebura, Tiferet, Netzach, Hod e Esod, tá? Esses 7 centros aqui, né? Até Malhut, são colocados também como 7 igrejas, né? Do Apocalipse, ou 7 revelações, porque o Apocalipse nada mais é que uma revelação. Não é muito associado às pessoas com o final dos tempos, a destruição do mundo, mas essencialmente a palavra Apocalipse em grego quer dizer revelação, onde que existe uma revelação divina. Então, o primeiro trabalho sugerido é exatamente 7 Hashems, ou nomes sagrados, para ir ativando cada centro desse, desde o chakra básico, dos nossos pés, até o nosso coronário, para receber esse equilíbrio, essa luz que vem do alto do Messias, né? Do Messias coletivo, Meshich HaMeshiach. É colocado isso como o sacrifício do touro para o desapego, né? A gente costuma falar que a gente se apega às coisas para se desapegar. Você não consegue se desapegar de algo que você não esteja apegado, percebe? Aí fica fácil, né? Você desapega porque você não está apegado. Você doa aquilo que você não tem, não é? Entende? Então, essa relação de apego, de utilidade, para que isso seja sublimado, para que isso se vá além, para que a existência, que o regente até de touro, também é Vênus, ou seja, a relação de despertar esse amor divino, limpando as paixões, e as paixões estão ligadas aos apegos materiais, que nos prendem aqui, né? Então, todo esse trabalho de Melquisedeque, percebe aqui que Hesed, né, está ligado a Tzedek, tá? E está ligado a Uhum. Tzadik, ou seja, o sábio, ou seja, um rei justo, que traz esse pilar de misericórdia, trazendo esse ensinamento através desse pilar de amor, para instalar aqui um novo princípio amoroso que vai agir com justiça, curando a alma, né? Com generosidade e força, para atingir uma nova estrutura, né? Quando fala aqui de Rockman, fala de sabedoria suprema, e já começa a ser um plano que não é material. Depois a gente pode falar isso no mundo, nos planos, até porque existe o conceito do Tsun Tsun, que na verdade a criação ela vai se densificando, ela vai se comprimindo, como se fosse uma forja, né? Quanto mais a gente pega um material, pega 1 quilo de ferro, vamos dizer, que tem 1 litro, vai? Tá? Vamos dizer assim. Quando você vai forjando, você pega esse 1 quilo de ferro e vai aparecer em 100 ml, ou seja, ele está compactado. Da mesma forma, então, tudo aquilo que estava mais solto, mais leve,
se torna mais pesado. Então, da mesma forma, atua a lei, porque quanto mais denso o corpo, mais a lei é densa também, mas a realidade é mais pontual, percebe? Então, na verdade, quando a gente vai se libertando dos pesos, né, desse plano kármico de ação e reação mais denso, a gente vai entrando no caminho mais suave, mais sutil, onde a gente não precisa de tantas coisas materiais, mas a gente vive bem em plenitude, tá? Então, são coisas que, na verdade, vão sendo agregadas nessa purificação da alma através de um contato maior com o espírito de luz, né? Com esse rua divino, que vai despertando e vai alimentando a alma superior, né? Que é conhecido como Neshama, que está aqui no alto, tá? E aqui é o lugar de Nefesh, ou dessa alma animal. Dentro dessa alma animal que todos nós temos, compartilhada com os animais, a gente tem uma parte dela que é conhecida como Nefesh Elokit, ou seja, que tem uma faísca do divino, uma faísca do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, que vai trazendo essa luz, que vai despertando essa razão humana através da empatia, através do contato com o conhecimento, com uma nova inspiração, já que Rua fala do vento, fala do ar, traz essa inspiração, esse novo alento para a alma de encontrar um novo sentido à vida. E o primeiro ensinamento fala exatamente então dessa chave 101, 02 e 03 que eu vou passar essa prática para ir fazendo diariamente, fala dessa triqueia, dessa primeira triqueia, desses desses três atributos que formam essa triqueia aqui do alto, que aponta a nossa luz e nossa intenção para ter contato com o divino,